Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós estamos meditando no livro de Hebreus, capítulo 11. A fé é mais do que acreditar. Eu estou tentando mostrar para vocês que a palavra fé tem sofrido distorções por parte dos cristãos, por parte de muitos que ensinam, e a ênfase sempre está em associar a fé para receber coisas. Então, é ensinado na igreja que eu devo acreditar que Deus, quando eu te expressar fé, Ele vai me dar o que eu desejo. No entanto, apesar disso ser meia verdade, portanto não se torna uma verdade. Deus nos deu a fé para podermos andar com Ele, para aprendermos seus caminhos e termos comunhão com Ele. A fé não é um sentimento, como muitas pessoas tentam dizer. Eu sinto fé. Já ouviram isso? Talvez alguns aqui já até expressaram assim. A fé não se sente. A fé é um estilo de vida adquirido através do conhecimento. Vocês podem dizer depois de mim: a fé é um estilo de vida adquirido pelo conhecimento da palavra de Deus. Vamos de novo? A fé é um estilo de vida adquirido pelo conhecimento proveniente ou da palavra de Deus. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não medita, não tem fé. Porque a fé não é uma coisa que é uma caixa que é colocada dentro de nós, não é um programa em que você dá uns cliques e tudo vai acontecendo. A fé precisa se desenvolver. O início da fé vem de Deus, porque você não pode obtê-la pela força, é Ele quem a dá. Mas depois, você tem que desenvolver essa fé por meio do conhecimento e serviço. Antes de você estar com Deus,
você agia contra ele. Mas você diz assim: mas Walter, eu nunca ofendi a Deus. Eu acredito. Mas o fato de você não fazer a vontade dele, não conhecer a vontade dele, isso já é uma marca de que você agia contra ele, pois você não influenciava pessoas. Não sei se você entende o meu raciocínio. Você não conhecendo a vontade de Deus, você não a praticava. Você é uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, mas isso só não basta. Muitas pessoas são assim. É necessário que nós provemos que queremos viver com Ele, por meio do desenvolvimento da nossa fé e das nossas obras provenientes do que aprendemos. A fé sem serviço, sem obras, sem frutos, ela é morta. Então todos aqueles que querem andar com Deus têm que aprender isso. Nesta noite, nós vamos começar a falar sobre a fé de Moisés. No entanto, nós vamos para Hebreus capítulo 11, verso 23, onde está escrito: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Não é estranho? Foi pela fé que eles esconderam. Nós vamos entender isto voltando na história. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Então, nesse versículo 23, nós percebemos que a fé dos pais de Moisés foi esconder uma criança bonita, não pela sua beleza apenas, mas porque Deus os ensinou a fazer isso, e eles resolveram submeter-se à autoridade divina em detrimento da autoridade faraônica. Então, o que nós vamos ver nesta noite? Toda autoridade deve ser respeitada, mas até que ponto? Muitos pastores dizem: você não pode me tocar. Quem disse que não? Como é que eu não posso contrariar uma autoridade? Veremos. É que eu fico falando de início e depois eu vou longe. Não é fácil seguir, veremos também que não é fácil seguir Jesus, mas mesmo vivendo em um mundo incrédulo, hipócrita e violento, nós podemos demonstrar a fé genuína, a fé bíblica. Vocês conseguem ler? Isso nós vamos ver como exemplo da fé dos pais de Moisés, porque esse é o nosso tema hoje. Nós vamos falar de Moisés, mas o texto começa falando primeiramente dos pais. Então você vai entender por que Moisés foi quem foi. Todo cristão é chamado para influenciar pessoas por meio da sua vida de fidelidade a Deus. Porém, essa ação deve ser evidenciada dentro do seio familiar, primeiramente. Porque muitas pessoas pregam para fora, mas dentro de casa são verdadeiros demônios. São péssimos,
são cristãos lá fora, mas dentro de casa são atores. Eles tentam imitar alguma coisa, a qual eles chamam de cristianismo. Então, durante 2 semanas, nós meditamos sobre a fé de José. Ele não fez milagres, ele não expulsou demônios, ele não curou pessoas, ele não abriu o mar vermelho, mas Deus diz que este homem foi um homem de fé, um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele confiou na palavra de Deus. Ele falou da saída do povo hebreu do Egito. Mesmo tendo crescido lá, ele ficou rico, mas ele disse: eu e vocês prosperamos aqui, vocês estão na melhor terra do Egito, mas aqui não é o lugar de vocês. Não é isso que ele falou? Então, ele foi um homem de fé, porque quando a seca atingiu toda a região, ele trouxe para perto de si a sua família, a mesma família que o maltratou. Ele foi um homem de fé, porque nós não o vemos fazendo milagres, mas vemos dando perdão. É incrível como as igrejas falam: se você tiver fé, Deus vai te dar. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa cheia de mágoas? Responde para mim. Como é que você pode achar que pode ter uma vida bem-sucedida, guardando mágoas e traumas do seu passado? Você não conseguirá ter uma vida bem-sucedida. Sempre que você estiver numa situação que traga à sua memória as lembranças, você sente uma instabilidade, uma insegurança, e você para. Então José é um exemplo para nós, de um homem que não permitiu perder a sua identidade, sua autoestima, seu valor. Ele se valorizava diante de Deus, ele dava valor à cultura que Deus lhe deu. Eu sei que algumas pessoas estão lutando com a insegurança aqui, com seus traumas. Não desistam. Não aceitem essas coisas na sua mente. Há certas coisas que você não tem como lutar, mas há outras que você tem que lutar, porque essas coisas podem afastar você da sua utilidade, da razão, do sentido da sua vida neste mundo, do chamado de Deus por você. Ele cuidou da sua família. Ele não apenas recebeu, mas ele deu. Isso é fé, porque há muitas pessoas que não dão nada, são mesquinhos. Ele ofereceu à sua família, ele ofereceu não só à sua família, mas a todos o melhor. Ele deu a todos o que Deus lhe deu. Ele ensinou. Então, uma pessoa que perdoa, que cuida, que dá, que ensina, que estimula outros a andarem na palavra de Deus, também é honrado pelo Senhor, sem ter feito qualquer prodígio, milagre, curas. Como nós falamos de um simples livro,
Um livro como esse, do irmão Ademir Goulart, está filmando. Alguém vai ver isso. Pode pedir o livro aí. 45, 50 conto, hein? Olha lá. Se esse livro muda a sua vida, ele se torna o quê? Uma bênção para você. E aí você quer que outros vejam também. Quando eu li, eu disse, eu vou falar na igreja. Eu recebi esse livro em maio. E só agora eu estou falando para vocês. Porque eu falei, não vou viver num ameaço, não. Eu quero passar a certeza a vocês. É bom. Então, ele foi um homem abençoador, José. E ele foi um homem de fé. No entanto, é interessante notar que Deus nunca nos manda bilhetes. Ou um anjo com um bilhete e põe lá na sua caixa postal. Imagine, chega um dia, você abre o computador, vai lá, tem um e-mail. Remetente, divindade. Então, no e-mail está todas as regras para você ser uma pessoa abençoada. Deus quer conduzir minha vida e Deus quer conduzir a sua. No entanto, nós temos que nos esforçar para aprendermos os caminhos que Ele quer nos conduzir. E Deus sempre vai levantar pessoas dedicadas a Ele. Infelizmente, nesse bojo, alguns se colocam lá como dedicados a Deus, mas são intrusos. São lobos vestidos de ovelha. E eles não transmitem a verdade, mas meia verdade. E toda meia verdade é uma mentira. Jesus disse, o zelo da casa do Senhor me consome. Se você falar mal do Walter, problema seu. Nem ligo. Fico triste, mas não vou morrer por isso. Mas quando eu vejo a igreja sendo maltratada por esses gananciosos, mentirosos, que só arrancam dinheiro das pessoas para se enriquecer, usam da fraqueza, da fragilidade, do desespero do ser humano, para subtrair deles o que lhes dará benefícios pessoais, isso me aborrece, me deixa angustiado. E o pior é quando eu encontro alguma besta quadrada aqui, que me chama de arrogante, quando você deveria orar por mim, porque eu estou numa atitude de defesa da nossa fé. E apontando a você que o nosso destino é a eternidade. Como eu fico pasmo ao ouvir alguma pessoa dizendo assim, mas eles lá também falam de Jesus. Falar de Jesus até o diabo fala. E Jesus crê, e o diabo crê mais em Jesus até do que eu. Porque ele treme. Diante do Senhor ele treme, ele se abala. E eu muitas vezes me omito e desobedeço.
Deus então levanta pessoas e os treina. Se você olhar os homens na Bíblia, eles não caíram de paraquedas. Vocês têm que tomar muito cuidado, e eu também, com pessoas que aparecem no nosso meio, dizendo ser o que não são, sem currículo, sem história, e às vezes na boa vontade, numa ingenuidade infantil, nós acreditamos neles. E caímos num laço, numa mentira, que nos trazem custos terríveis. A partir de hoje, eu vou falar com vocês sobre a fé de Moisés, mas o nosso texto trata da fé dos seus pais, e em primeiro lugar, que exemplo os pais de Moisés nos passam sobre a fé? De uma fé bíblica, uma fé verdadeira. E então eu digo a vocês que a fé bíblica sempre estimulará a sua vida a obedecer a Deus como a sua autoridade máxima. Muitas vezes você é cobrado, pressionado a aceitar uma atitude que não deve aceitar. Quem eram os pais de Moisés? Os nomes deles são nomes um tanto estranhos para nós, mas aportuguesados soam assim: Amrão e Joquebede. Como já vimos, eles agiram pela fé, escondendo a criança e desobedecendo o faraó. Incrível! O povo de Israel cresceu em número no Egito. E um faraó, após outro, foram assumindo seus postos. E este, que antecedeu o crescimento de Moisés e a saída do êxodo, este faraó não conhecia nada sobre José. Apenas ele e a corte se preocuparam com o aumento numérico, demográfico do povo judeu nas terras do Egito. E preocupado porque a economia do Egito, parte dela estava nas mãos dos judeus. Nós temos em histórias recentes exemplos disto, na Alemanha, na Europa, na época de Hitler, quando a economia estava nas mãos dos judeus, e Hitler achou por bem exterminar essa raça e retirar toda a sua riqueza. Isso é uma parte da história. Apesar do ódio do povo de Deus, não entro nisso, mas quem acabou perdendo foi ele. E por meio dessa perseguição é que Israel conseguiu de volta se estabelecer no seu território. Há coisas em nossas vidas que nós não entendemos, nós não queremos passar, mas como diz um ditado popular, que as pessoas gostam de dizer aos outros e pouco a si mesmos, há males que vêm para o bem. Mas nós precisamos entender esses caminhos. A fé dos pais de Moisés está registrada no livro do Êxodo, capítulo 1, se vocês puderem abrir lá, é o segundo livro da Bíblia, deixa aí uma marca, sei lá, vamos lá para o Êxodo, no início da Bíblia, abre lá, Gênesis é o segundo livro,
Capítulo 1, versículos 22 ao capítulo 2, verso 10. Acharam? É um texto grande, mas eu quero ler, porque é histórico. É o que dá base, é o que nós lemos naquele pequeno versículo. E se nós estamos aqui para conhecer a palavra de Deus, nós temos que ler isso. Pronto? Vou iniciar a leitura aqui, hein? Não vou ficar comentando muito esse texto, porque nós temos várias coisas para ver. Então o rei, quem é o rei? Faraó, deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Olha só a ordem: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. Todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Então esta era a ordem. Ele viu que o povo de Israel estava crescendo. Vamos matar, vamos destruir. Um homem e uma mulher, no caso aqui, Amrão e Joquebede, da tribo de Levi. Levi deu origem aos levitas, as pessoas que cuidavam do templo. Não é cantor. Estou cansado de ouvir aí, eu sou levita. Você levita onde? Você limpa banheiro da igreja? Você ensina as pessoas? Você dá um mau testemunho, você só quer cantar, tocar, você levita onde? Só você é levita do Copperfield, levitando. Então vamos lá, veja bem, é uma palhaçada essa molecada aí. Então veja bem, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, e então o escondeu durante 3 meses. Quem escreveu isso aqui foi o Moisés. E não sei quem deu autoridade para ele falar que ele era bonito. Então, veja lá. Vamos ver. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Isso lembra você alguma coisa? O que? A arca de Noé, não é? Lembra? A irmã do menino, sabe como é que ela chamava? Miriam, ou Miriam. Ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Quem é que mandou ela ficar olhando? Deus, né? Porque Deus não dá ponto sem nó. Correto? A filha do rei do Egito, uma princesa, foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu o quê? Um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então ela já viu logo que era um israelita. Talvez pela roupinha, pelo manto. Não é que o menino chorava em hebraico. Então veja lá. Aí, então, a irmã da criança, olha só, ela está lá. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Olha que danada.
Olha o que a princesa diz: vá, respondeu a princesa. Então a moça foi, e agora? E trouxe a própria mãe do menino, Joquebede, a qual também era sua mãe. Porque o menininho lá era irmã da Miriam. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. Olha, Deus está dando condições àquela mulher para que ela crie o libertador. Os maldosos egípcios estão debaixo do controle da mão de Deus. Por isso que eu vejo que tem muito cristão que vai nas igrejas, aí tem a campanha para quebrar os laços do diabo, e eles ficam lá com medo. Gente, o diabo existe? Existe. Demônios existem? Existem. Mas eles não podem nos prejudicar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixa-me dizer uma coisa: até o trabalho que o diabo faz, é limitado por Deus, porque a igreja está aqui. Sabe quem segura toda a sua ação? É a igreja que é habitada pelo Espírito Santo. No dia que a verdadeira igreja for levada desse mundo, esse mundo vai ver a cara do diabo como nunca viu. Por um período vão se agradar com ele, mas depois vão penar, chorar, pedir pela morte, e não a encontrarão. Vamos lá. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei. Repare bem, quando ele já estava grande. O que aconteceu nesse período? Ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Então, a princesa pôs o nome nele de Moisés e disse: eu o tirei da água. Agora você já tem a base histórica de Hebreus 11, 23. Olha que maravilha frequentar essa igreja. Então veja só, o significado do nome de Moisés é aquele que foi tirado da água. Mas que água? Do rio Nilo, das águas da morte. Com certeza. Porque o rei não mandou jogar as crianças no Nilo? Com que finalidade? Para morrerem. Era um rio infestado de crocodilos. E ainda tem crocodilos naquelas águas. Não estão ali no Cairo, mas partes do rio Nilo, existem muitos crocodilos enormes. Jogar as pessoas na escuridão faz parte da humanidade. Não jogaram Jesus à morte? Mas o que Deus fez? O ressuscitou ao terceiro dia. Jesus nasceu e sua mãe teve que entregá-lo também.
para uma missão terrível, difícil. Assim também aconteceu com Joquebede. Quando o faraó mandou que os pais entregassem os seus filhos aos guardas egípcios, Deus colocou no coração de Joquebede que desobedecesse aquela ordem. Mas existe uma ideia na igreja que nós devemos ser submissos às autoridades. E de fato devemos. Mas até que ponto? O apóstolo Paulo, nos diz, lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, é que eu coloquei no slide os sentidos do original. Então, eu queria que vocês lessem, mas eu vou explicando. Diz lá, na linguagem de hoje: obedeçam às autoridades, todos vocês. Agora, ponto. Então, a ideia é uma ordem. Obedeçam, todos vocês, às autoridades. Quem é a autoridade? Governo, pai, mãe, lideranças, várias, não é isso? Correto ou não? Então, Paulo vai explicar a razão dessa obediência. E ele usa então essa conjunção conclusiva aí, explicando: pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Então, a primeira razão que nós devemos obedecer às autoridades é que elas estão a serviço de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, elas estão a serviço de Deus e por isso estão onde estão. Nós costumamos dizer que cada povo tem o governo que merece. Isto é uma verdade? Pode ser. Você ama tanto a mentira que Deus faz com que você acabe vivendo com mentirosos. O povo de Deus amou tanto a idolatria e Deus os levou para a Babilônia para viver no berço da idolatria e do ocultismo. Então, o apóstolo Paulo fala no verso 2: assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão o quê? Condenados. Isto é, eles buscam o seu próprio caminho de condenação. No entanto, nós devemos aceitar todo tipo de governo, todo tipo de ordem, sem analisar, sem avaliar. Não é bem assim. Volte para o verso 2 e lá diz: assim, tá? Desse modo, portanto, correto? Quem se revolta? O verbo revoltar aqui tem uma ideia daquele que se organiza para batalhar pelo uso da força. Deus não nos proíbe de contrariar as autoridades, mas nós cristãos não devemos fazer uso da força contra elas. Eu tenho o dever de
colocar diante das declarações das autoridades, sejam elas políticas, familiares e todas as outras, colocar suas declarações sob o crivo da palavra de Deus. Então, Paulo não está ensinando que nós não podemos discordar das autoridades, mas que nós não façamos uso da força contra elas. Correto, gente? Deus não chama você para pegar em armas, pedras ou qualquer coisa desse tipo. Mas você pode expressar a elas o seu descontentamento. Por que eu digo isso? Jeremias pregou contra as autoridades da sua época. Foi um profeta de Deus. Daniel também se colocou contra as autoridades que o obrigavam a não orar num determinado horário, virado para Jerusalém. E ele disse: não. Não foi? Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdinego disseram: por que vocês não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor? Serão lançados na fornalha 7 vezes mais quente que o normal. Eles não se dobraram à autoridade, discordaram do que a autoridade acreditava. Estevão não foi outro. Diante de um sinédrio, diante das autoridades religiosas, ele diz: vocês estão errados, vocês não conhecem a palavra de Deus. Ele cita no capítulo 7 de Atos, mais de 100 citações do Velho Testamento. O conhecimento que esse moço tinha da Bíblia. Oséias, não esse aqui, mas o profeta Oséias, ele falou contra as autoridades da sua época. O povo de Deus está sendo destruído porque vocês, líderes, desprezam o conhecimento. Uma vez que a liderança não lê, não aprende, não busca, o povo de Deus se torna também ignorante. Deus o livre, minha vida ser conduzida por uma pessoa que se orgulha de não ter estudado. Se você almeja ingressar no ministério, um dia, Deus não vai pedir para você um curso superior, mas vai exigir que você se prepare, que você leia, aprenda e tenha professores que lhe darão respeito a Deus. Lugar de vagabundo não é no ministério. Jesus falou contra a autoridade. Ele chamou Herodes de raposa. E o termo raposa significa velhaco, enganador, traiçoeiro. Vá dizer aquele traiçoeiro, aquele mentiroso. Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos disse a ele: você não sabe que eu tenho autoridade para prender, soltar, para te libertar? Ele contradisse Pilatos e disse: você não teria nenhuma autoridade sobre a minha vida se Deus não tivesse lhe dado. Ele colocou Pilatos no lugar dele.
Jesus disse assim: eu não estou aqui porque você quer que eu esteja, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. Mas ele disse: ai das autoridades religiosas do meu povo que me trouxeram até você. Então ele falou sobre duas autoridades, na verdade 3. Ele falou para Herodes, que não era um judeu. Ele falou contra as autoridades religiosas judias. E ele falou contra um governador romano, colocando-o no seu devido lugar. Essa história que a igreja não deve participar de discussões políticas é uma mentira. A igreja é um instrumento de justiça de Deus para abrir os olhos das pessoas. Nós temos que acompanhar os andamentos das coisas, para com a ajuda de Deus descobrirmos quem está mentindo. Porque essa história, o Brasil sempre foi roubado, mas quando isso vai parar? Eu não aguento mais ver um juiz federal soltando bandido. Porque quem rouba um país tem que apodrecer na cadeia. Porque crianças morrem por causa desses roubos. Como pode um político ter um apartamento alugado para guardar dinheiro numa sala, 50 milhões? Por que não põe no banco? Se você andar por aí com 500 reais e uma pessoa parar você, vai dizer: o que você está fazendo com essa quantia no bolso? Um cara com 50 milhões, o juiz quer soltar ele. Esse ex-governador do Rio de Janeiro, imagine o que esse homem terá que, quando comparecer perante Deus, o que ele não vai ouvir. Em Atos capítulo 5, versículos 29 ao 31. Acharam? As autoridades disseram para Pedro: nós não queremos mais que você fale sobre Jesus aí. Pode parar. Então, versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Cuidado. Isso aqui não está dando liberdade a você de ficar subindo na janela do trem e ficar aborrecendo os outros lá. Principalmente quando fecha as portas e o cara abre a Bíblia. Bom, fechou as portas, agora eu abro a Bíblia, hein? Você vai apanhar. Os senhores, diz ele, olha, ele diz isso às autoridades: os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como o quê? Líder e salvador. Quer dizer, ele rebaixou as autoridades e elevou Jesus. Imagine a ânsia, o ódio daqueles homens à sua declaração. Para dar ao povo de Israel a oportunidade do quê? De se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento e perdão. Foi isso que José deu aos seus irmãos. E é isso que Jesus dá a nós. Muito bem. Já já nós vamos ver melhor isso.
quando uma autoridade, seja ela qual for, quer lhe obrigar a contrariar uma lei moral dada por Deus, você tem todo o direito de discordar e desobedecer. O seu pai e sua mãe podem dizer a você: não quero que você vá à igreja hoje, então obedeça. Mas se o seu pai e sua mãe disser: não quero mais que você seja cristão, e quero que você tire da sua cabeça essa ideia de estar sempre numa igreja local, o que você deverá fazer? Sentar-se com eles e dizer: pai, mãe, não posso obedecê-los. Neste quesito não posso. Me perdoem, mas aprendi assim. E isso para mim é importante para que eu seja isso para o bem de vocês. Se o seu patrão lhe disser para você não falar de Jesus no horário de serviço, o que você faz? Obedeça. Mas se ele obrigar que você assuma atitudes que contrariem os princípios morais que a Bíblia ensina, então você vai sentar com ele e diz: não posso obedecer. Se o presidente da República, o Congresso e o Poder Judiciário proibirem que preguemos a Bíblia, isso nós não faremos. Por quê? Nem tudo que é legal é moral. Dois exemplos. O aborto. O aborto pode ser legal, mas ele é totalmente imoral. Quando uma mulher não quer o teu filho pelo simples desejo de não tê-lo, ela se envolveu, gostou do envolvimento, ficou grávida e agora quer eliminar o feto. Deus chama isso de assassinato. A não ser quando a vida da mãe está em risco. Aí é outra coisa. Casamento de homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia condena isso. Se pedirem para que eu faça um casamento desses, não o farei. Ah, então você é homofóbico. Pegue o seu lenço vermelho, pendure numa árvore e se enforque. Depois vocês vão ver quem tem um lenço vermelho. Você tem que ter posição, meu caro. A igreja tem que ter posição. Por isso que eu digo, pastor não pode ser político. Ou você é pastor ou é político. Você tem que defender o evangelho. Deus lhes deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois se transformarão numa só carne. Homem com homem, lobisomem. Mulher com mulher, não sei o que é. Jacaré. Você precisa conhecer a palavra de Deus para saber se comprometer com Deus. Porque virão dias terríveis neste mundo. Dias tão terríveis. Onde a fé das pessoas será testada.
Alguém diz que eu sou preconceituoso. Como eu posso ser preconceituoso? Por defender os bons modos, as boas maneiras. Duvido que você me aceitaria na sua casa, se eu entrasse lá e diz, ô fulano, tudo bem, tudo bem? E você diz, bem-vindo à minha casa, ótimo, onde está a geladeira? Vou lá nos pacotinhos que você guarda, abro todos eles, eu gosto dessa bolacha, pego uma. Eu gosto dessa bala, abro, pego. Sento à sua mesa e ponho o pé em cima da mesa. Você me chamaria novamente? Não. Claro que não. Chamariam-me de abusado, sem educação, sem berço. Você não está no mundo que você criou. Você quer criar o mundo para desobedecer a Deus. Deus não criou o mundo do jeito que você vê, e Ele não lhe dá o direito de você distorcer o que Ele fez. Deus não criou a igreja para ficar pedindo dinheiro. Deus não criou a igreja para transformar suas reuniões em shows. O povo de Deus deveria se reunir, ainda que debaixo de uma ponte, para aprender a palavra de Deus e buscar sua face e viver como povo santo, dedicado ao Altíssimo nesse mundo. Deus não chamou você para uma reunião como essa para você não prestar atenção. Deus não chamou você para vir aqui dormir, a menos que você esteja doente. Deus o chamou aqui para trazer dignidade à sua vida, posicionamento. Mas isso custa. Por isso, o segundo item, a fé bíblica sempre irá fortalecer sua vida e irá motivar você a ter coragem em um mundo que se transformou em incrédulo, hipócrita e violento. Imagine contrariar as ordens de Faraó. Um homem autoritário, inseguro, violento, cruel, sanguinário e perigoso. Imagine você tomar posições cristãs com essa corja que está aí por aí, com esses miliantes infiltrados em todos os setores, para dar liberdade a quem não merece. Fico pasmo quando uma pessoa vem se candidatar ao governo de São Paulo para declarar, vou ser governador para soltar o Lula. Vá pro diabo que te carregue. Você tem que ser governador para dirigir um estado, pessoas, para corrigir problemas, não para soltar uma pessoa que está presa e não é politicamente, criminosamente. Marinho, nome dele, que não consegue explicar os danos que causou no ABC.
Chega um momento em que nós temos que respeitar mais a Deus. O faraó pediu que jogasse aquela criança no rio, e Deus o resgatou daquelas águas de morte. Mas mais tarde, quem jogou o grande exército de faraó debaixo das águas foi o próprio Deus. Alguém diz: aqui se faz, aqui se paga. Às vezes é verdade. A Bíblia diz: o que o homem plantar, ele vai colher. Chega um momento em que nós temos que decidir entre os nossos interesses e os planos de Deus. Mateus capítulo 16, por favor. Versículos 24 e 25. Como nós precisaríamos ter até um computador de reserva. Mateus capítulo 16. Versículos 24 e 25. Acharam? E Jesus disse aos discípulos: repare, a condicional, ele estabelece uma condição. Esse negócio de dizer que Deus não dá condições, dá sim. Ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então, para acompanhar Jesus, tem que estar disposto ao quê? A negar-se. Aí ele diz, a conclusão: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Então, para se ter a vida verdadeira, você tem que se jogar primeiro na morte, para depois ressuscitar. Esse é o princípio. É o princípio da vida cristã. Se você não morrer para si mesmo e não ressuscitar para uma nova vida, você não tem esta vida. O que impede que você tenha a nova vida são os seus interesses. Por que você não se posiciona? Por que você não para de mentir? Por que você não para de roubar? Por que você não para de enganar a sua família? Porque você tem interesses pessoais. Por que um pastor não ensina a igreja a verdade? Porque ele tem medo que as pessoas vão embora. Eu acho que é difícil ficar ouvindo um cara falar essas coisas aqui. Eu acho que é. Não sei se eu ia me aguentar, não. Mas é necessário ensinar. Então ele diz, mas ele vai mostrar o outro lado. Quem esquece a si mesmo, então ele explica o que é a morte. Quem esquece a si mesmo, quem põe a si mesmo de lado, quem luta contra si mesmo, por minha causa, quem não põe os seus interesses em primeiro lugar, antes de ir agindo, pensa, opa, isso é bom ou é ruim? Por causa de Cristo, terá a vida verdadeira. As posições que você está tomando em casa, as posições que você está tomando com seus amigos, as conversas que você está tendo com determinadas pessoas, se você avaliar tudo isso, pelo que Cristo fez,
Continua valendo a pena ou é melhor descartar isso? Lembre-se que o Evangelho não pode ter como base a mentira. Ele não pode ser pregado de modo distorcido. Porque se você aceitar o Evangelho como uma promessa de uma vida boa, isto é, uma mensagem que vai atender todos os seus desejos, você pode cair numa rota desastrosa, criminosa, numa trajetória que não tem volta. E receber de Deus a sua desaprovação eterna. Vamos ver o que Jesus diz em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. 7, versículos 13 e 14. Acharam? Jesus diz: entrem. Ele dá uma ordem. Entrem pela porta estreita. Então, ele vai dar a explicação. Por que a porta estreita? Porque a porta larga e o caminho fácil levam aonde? Ao inferno. Então Jesus falou isso. Ele ensinou uma coisa: o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para os demônios e Satanás. Mas o que fazer se o homem quer ir para lá, ué? As casas lá da Luz Vermelha, antigamente no interior, não era feita para pessoa decente, mas se os homens queriam ir lá, ué. Depois a mulher descobriu aí, couro nele. Eu vi muitos homens apanhando de vassoura e porrete, porque a mulher descobriu que eles foram lá na Luz Vermelha. Então Jesus diz que há muitas pessoas que andam por esse caminho. Mas repare bem, o que significa porta larga e caminho fácil? É um estilo de vida ou um curso de conduta. Deus estabelece como você tem que andar, mas você escolhe outro tipo, outra coisa. Deus vai proibir? Não. Então Jesus diz: a porta estreita e o caminho fácil, isto é, esse estilo de conduta que eu estou dando a vocês, levam para onde? Não. Que eu estou dando? O estilo de vida que Deus dá leva você para os infernos? Presta atenção na conversa, Ofélia. Então veja lá, o estilo de vida que Deus dá leva-nos para a vida. Mas repare o que ele diz: poucas pessoas, isto é, um número limitado, possivelmente contável, encontram. O verbo encontrar significa que a pessoa descobre, aprende e entende. E por isso ela anda nesse caminho. Jesus está dizendo: é impossível você andar no caminho que eu proponho, se você não entendê-lo, se você não compreender uma paisagem, se você não compreender, pode desligar, está no fim. Todo
esse tempo para esse computador ligar, desligar, ligar, desligar, ligar. Você é na árvore de Natal. Será que vai? Não vai. Não vai não. Não, aqui tem pilha. Aqui não vai. Vamos lá. Para frente. Oh. Mais. Oh. Isso. Jesus amado. Mais uma. Aí. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas, um número limitado, são os que encontram, isto é, que descobrem, que entendem, que aprendem sobre ele. De modo que se você não entender, você não anda no caminho de Deus. Você prefere morrer de depressão, se afundar numa vida que Deus não lhe propôs. Você se afunda na sua insegurança, no seu egoísmo, a um caminho que Deus não lhe propôs, deixando de abençoar o próximo e se tornando um peso para o mundo e a sua família. Não que as pessoas não terão o prazer de cuidar de você, mas você se torna uma pessoa inútil. Eu às vezes oro para Deus, Deus, eu não quero ser um peso à minha família, à Denise. O Senhor permitiu que eu adoecesse, mas ao longo do curso da minha doença, caso ela se alastre ou volte, que eu não deixe de ser útil, que eu não fique lá contando estrela. Se você é uma pessoa já sossegada na vida, a pior coisa que existe é você ficar de chinelo dentro de uma sala com a televisão ligada. Vá ser útil, porque senão a sua cabeça vai se encher de bobagem. Jesus fala de duas portas e dois caminhos, dois estilos de vida. Um que é fácil, você pensa o que quer, faz o que quer, viva pelos seus conceitos. O outro não, o outro você tem que andar de acordo com o que Deus estabelece. Por isso, toda pessoa que quer andar com Deus, tem que avaliar as condições, o custo, quanto custa. Deus dá esse direito. Eu chamo você, você quer? Quero. A verdade diz o seguinte: isso vai trazer a você um determinado custo. Uma multidão se aproximou de Jesus certa vez, por favor. E o que ele disse a ela? Vamos lá, Lucas capítulo 14, por favor. Versículos 26 ao 30. Está interessando a vocês? Vamos lá. Ele diz: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor. Lá vem a condicional. E aí diz: não, Deus aceita tudo, Ele é amor.
Vamos ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros aqui. Eu não vou enganar vocês. Espero que Deus me dê essa ajuda para nunca enganá-los. Porque Deus não me levantou para enganar as pessoas, mas para ensinar a verdade. E o evangelho não pode ser mentiroso. Se você quer enfrentar esse mundo, você tem que ser corajoso. Eu venho todos os domingos aqui, pelo menos nesta participação, para enfrentar vocês, não propriamente vocês, mas suas tendências, que querem jogar vocês contra a verdade de Deus que sai da minha boca. Mas eu não cedo. Quero ser ousado a desafiar vocês a acreditarem, a crerem em Deus, para uma vida digna, e não duvidarem que Deus irá suprir suas necessidades a cada dia. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama. Quem? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até si mesmo. Acharam ou não acharam? Então a primeira condição para você seguir Jesus é amá-lo mais do que todos. Eu amo a minha esposa, mas acima dela, Deus. Se ela me pedir alguma coisa que contrarie os valores divinos, não faço. E creio que ela fará o mesmo. Se o teu namorado, a tua namorada começa com um papo furado, qualquer coisa, para. Você tem que pensar, não é no momento do prazer, você tem que pensar lá na frente. Está cheio de político aí agora dizendo, não, vou fazer, não vai fazer nada, você nunca fez. Você tem que examinar a ficha, a capivara desse elemento. E também examinar o seu partido, para ver se faz mesmo, porque se já fez, se não fez, esquece. Você não tem que pensar num político que vai lá levar um balde de tinta para você pintar a sua cozinha. Aí isso é bom, me trouxe tinta. Dá tinta para ele pintar a cara de pau dele. Na verdade, você tem que pensar no próximo. O que esse camarada vai fazer pelo próximo? Se você pensa só em si mesmo, o mundo vai continuar essa balbúrdia. Se bem que tanto faz como fez, vai continuar. Mas demonstre uma atitude cristã digna. Jesus continua. Posso continuar? Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Nós falamos isso já. Aí ele diz, agora, ele vai dizer, escuta, vocês querem andar comigo? Reparem bem. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro, o que você vai fazer? Senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Você tem farinha no saco? Você tem bala na agulha? É isso que ele está dizendo.
Você tem topete para encarar o que eu estou oferecendo? Você realmente quer mudar de vida? Você realmente quer ser quem Deus propôs para que você seja? Olha para dentro de si e veja se quer mesmo, porque se não quer, você vai ser uma pedra no caminho. Então Jesus disse, se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. O que adianta você ter um alicerce e não ter capota, ou teto? Ele tem alicerce, dorme na chuva, come na laje. Aí Jesus diz, aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Lembra o que eu expliquei algum dia? Muita gente começa bem e termina mal. Nós não estamos acostumados a ouvir pessoas dizendo, aquele lá diz que é cristão, mas olha como é que ele vive. Aquela lá, depois vai lá na igreja e fica lá, siriri, siriri, siriri. Fala em língua estranha na igreja, mas fora pia que nem galinha, com a coreja, que nem galinha. Os moços lá na escola não chamam ela pelo nome, mas dizem assim, pi, 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 pi. Aceitar o evangelho tem o seu custo, irmãos, e às vezes é doloroso. Imagine como deve ter sido difícil aquela família entregar aquela criança, jogá-lo no rio Nilo. Foi Deus que orientou aquilo. Deus colocou uma agonia no coração da irmãzinha dele, Miriam, para que acompanhasse a criança. Um rio infestado de crocodilos. Por que fizeram isso? Porque eles entenderam que aquela criança não lhes pertencia, pertencia a Deus. E eu pergunto a você, o que é que nos pertence? Ali estava um menino que iria crescer, e nas palavras de José, lá em Gênesis 50, seria ele quem viria ajudar e levar o povo de Israel para a terra prometida. Eles foram corajosos ao manter aquela criança. Por favor. Em terceiro e último lugar, a fé bíblica sempre o conduzirá a influenciar pessoas. E primeiro, aos da sua própria casa. Anrão e Joquebede mostram a todos nós quem é a suprema autoridade. Não é nenhuma pessoa que está sobre nós, mas é Deus. Se eu me submeto a uma autoridade, essa submissão deve ir até o ponto em que ela não me comprometa com o reino de Deus. Deu para entender? Eu não posso obedecer cegamente uma pessoa que me conduza para um caminho de perdição. Eu tenho que ter uma fé que me leve a ter coragem para me posicionar em um mundo dramático, incrédulo, violento e hipócrita. Mas para isso você tem que entender o quanto isso custa. Ao longo desses 40 anos, se eu não tivesse certeza do chamado de Deus, eu já teria desistido. Quanto custa para você vir aqui aos domingos, me escutar aqui quase 1h30?
quando você poderia estar bebendo cerveja com seus amigos? Por que você vem? Porque estar aqui faz parte do custo. Essa história fala, não, mas eu vou na igreja de vez em quando, eu participo de um grupo. Não, senhor, Deus manda você vir e aprender. Faz parte do custo. Ah, agora eu estou no ministério, estou tocando, agora estou cantando, estou até rebolando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você entre para servir, para orar, para fortalecer pessoas. Faz parte do custo. Por que eu prego dessa maneira? Alguns escrevem, você é louco. Outros elogiam. Mas pregar do modo como eu prego faz parte do custo. Ser honesto é um dever de todos. Ser honesto para Deus e irritar o inferno faz parte do custo. Joquebede não teve só Moisés, mas teve outros 2 filhos, Arão e Miriam. Arão que se tornaria sumo sacerdote. Mas é incrível, para resumir toda a história, a mãe entrega o filho pela vontade de Deus. Deus coloca no coração da irmã para ir olhando a criança. Quando ela olha a princesa vê e pede para trazer o cestinho. Ela abre, é uma criança israelita. Miriam chega perto da princesa e não poderia se aproximar da princesa porque ela poderia receber sentença de morte. E ela chega e diz, viu, é uma israelita, como eu. A senhora não tem filhos, quer que eu chame uma pessoa que pode amamentar e criar? Quero. Deus colocou o amor no coração daquela mulher pela criança. Algumas pessoas dizem, Deus não une duas forças diferentes, une quando quer. Mas os seus planos prevalecem. Se você agora começou a namorar um camarada assim, mas ele é incrédulo, e daí? Se Deus trouxe ele até você e você tem certeza, você vai influenciar essa pessoa, mas se ele te influenciar, você está frito. Então, ela traz a mãe, e a mãe pega essa criança, e recebe ajuda financeira, para dar a Moisés o quê? Conforto infantil. Você sabe que pela psicologia, uma criança recebe as impressões da sua personalidade, desde bebê até 5, 6 anos. Depois vocês podem baixar da internet, eu coloco lá o papel da mãe, na formação de uma criança. Não vou mencionar isso agora aqui. Mas esta criança, Moisés, olha o que Deus fez. Eu digo que ele é o maior psicólogo do mundo, do universo, da eternidade. Ele pega aquela criança, em vez de deixar com a princesa, com uma mulher egípcia que poderia amamentá-lo, Deus faz com que ele volte para sua mãe,
porque a criança precisa da mãe. A mãe então planta as primeiras sementes da sua fé. Joquebede era uma mulher de Deus. Ela cantou para o seu filho. Ela conversou com a sua família. Ele foi crescendo um pouquinho e ouvindo. Ele aprendeu o hebraico. A personalidade da fé entrou naquele coração. A Bíblia diz para os pais ensinarem os seus filhos sobre os caminhos de Deus, para que quando eles cheguem à idade adulta, não se desviem deles. Deus plantou no coração daquela criança tudo o que ele precisava, para que quando Moisés fosse adulto e recebesse a revelação de Deus, ele iria entender. Se você está começando a sua vida cristã, e não ouvir a verdade, e só ficar atrás de campanha, novena, corrente, e cura, e bênção, e streamliques, quer? Você, quando chegar a uma idade em que a vida lhe exija maior razão, você não saberá agir e nem como seguir o seu caminho. Isso chama-se educação. Eu tenho pena desses irmãos que só vivem nas montanhas, vendo o chão queimar. Eu tenho pena desses irmãos que acham que com jejum muda o mundo, que basta orar e tudo acontece. Eu tenho pena de pessoas que dizem que creem sem ler a Bíblia. Tenho pena, porque chegarão a parte alguma, eles são uma desonra ao reino de Deus, um disparate, uma vergonha, um arremedo. Um desenho que não deu certo, um produto de um molde falho, que não é proveniente de Jesus, mas de ideias e más concepções acerca dele. Se você não aprende o que é certo, desde cedo, muito difícil será você ser corrigido e aceitar a correção. Portanto, saiba, pode ser aí, filho, Deus usa o exemplo de pais fiéis para inspirar uma vida de fé nos filhos. Uma criança dentro de uma casa, ela observa tudo o que acontece. Ela observa as conversas, os gritos, a imparcialidade entre irmãos, porque existem casas em que o pai defende um e a mãe defende outro, porque é menino, porque é menina. Ou vocês não sabem sobre essas histórias? A criança cresce e vê a honestidade. Você não engana uma criança. O dia que uma criança não correr mais para me abraçar aqui, eu preciso olhar para a minha vida, eu estou com cara de malvado. Todas as crianças aqui me abraçam.
Chega aqui, ô Walter. A criança vê a dignidade da sua família, o temor que seus pais demonstram para Deus, e tudo isso associado a uma vida de serviço. Por que meu pai ama tanto a Deus e por que ele fala de Deus aos outros? A criança sempre aprende com seus pais, para o bem e para o mal. As crianças não devem reparar nos seus pais que eles são apenas frequentadores de igreja, mas que são comprometidos com Deus. Portanto, todo pai, toda mãe deve aproveitar todas as oportunidades para ensinar seus filhos sobre os caminhos elevados de Deus, a fim de você não perdê-los. São poucos que andam no caminho estreito. Quantas pessoas nós temos aqui? Mais de 500. Quantos estão andando nesse caminho? Você vai ter que avaliar o custo. Quanto custa andar com Deus? Andar com Deus começa por Ele não atender, dar a você o que você quer. Mas Ele procura ensinar que você tem que andar como Ele quer, para que você tenha uma vida abençoada. Não foi à toa que Jesus iniciou dizendo: busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, isto é, busquem a direção de Deus, e o modo de vida que o agrade, e confiem. As demais coisas Ele acrescentará à sua vida. Não tenha medo. Irmãos, eu já apanhei, já levei pedradas, tenho marcas de uma multidão querendo me assassinar numa praça pública. E eu pregando atrás de 2 caixas de laranja. Só tinha o dinheiro para chegar lá. Nem para fugir de lá tinha. E Deus usou minha vida para mudar toda uma situação. Deus me levou a vários países do mundo, várias culturas. Dormi em hotéis 5 estrelas e dormi no chão. Dormi à luz da lua e das estrelas. Dormi no chão. E por 1, 2 vezes acordei com um moleque urinando em cima de mim. E eu estou aqui falando com vocês hoje, caminhando para o fim da minha carreira, orando para que Deus levante pessoas para que ocupem o meu lugar, mas não quero pessoas gananciosas, não quero pessoas que preguem pelo prazer de pregar, mas que preguem pelo prazer de agradar a Deus, de dar a Ele o prazer, de esclarecer o seu povo, que Ele os ama, e quer tê-los na eternidade. Poucos irão para lá. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que você não verá no céu, porque não está levando a sério, está brincando, está escolhendo, fazendo planos que quer, nem coloca nas mãos de Deus. Você sequer deve comprar um automóvel
sem pedir a orientação de Deus. Cuidado, pais, como vocês tratam seus filhos. Termino com Efésios 6:4, que diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O livro de Provérbios diz: pais, não eduquem os seus filhos a pancadas. Deus manda você sentar e ensinar a amar, explicar o mesmo que Ele está fazendo aqui. Por que vocês acham que os meus berros são assim tão fortes? Não é pela violência, mas é pela paixão. Porque Deus não quer que nenhum de vocês se perca. A fé dos pais de Moisés nos mostram tudo isto, que eles eram homens tementes a Deus, que Deus era a sua autoridade, e eles obedeciam a Deus. Eles tinham coragem para viver em um mundo incrédulo, confiando em Deus, porque conhecia o preço. Eles não eram daqueles: a coisa está ruim, deixa eu procurar outra igreja. Vá onde você quiser. Ninguém proíbe você de ir onde quer. Você não é meu prisioneiro. Você tem que se sentir livre. Mas se você escolher o lugar errado, e se você resolver andar com pessoas erradas, que enchem sua cabeça com minhocas, você vai comer terra e capim pela raiz. Abra os olhos, tome cuidado. E vocês, pais, eduquem os seus filhos com disciplina e nos ensinamentos de Deus. Mas para isso vocês têm que se preparar. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor. E na terra, em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha